Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 29 ao 31. É aí que nós vamos continuar no manter, Deus há de comunicar o nosso coração, agora dando prosseguimento a tudo que Ele está realizando através da mensagem. Eu creio que nossa vida aqui não tem sido em vão. Deus Ele tem falado ao nosso coração e tem nos abençoado. Quero ressaltar que nós estamos vendo uma série de sermões que falam a respeito dos milagres de Jesus, explorando por que Jesus realizou esses sinais, esses prodígios, e trazendo aí uma referência, não só casual, mas prática, a respeito do que eles têm para a nossa vida, quais são os significados que esses milagres têm para nós nos dias de hoje. Ressaltando também, se Deus assim quiser realizar algo espantoso na sua vida, por que não? Se isso estiver no curso da sua vontade, em conexão com a sua palavra, para a exaltação de Cristo, a apresentação do Evangelho, estamos diante de um Deus misericordioso e bondoso, que até hoje insiste em abençoar o seu povo. E a sua palavra também nos leva a insistir para que possamos permanecer nele diante de qualquer situação. Jesus, Ele se importa com você. Uma das coisas que nós estamos percebendo dentro dessas ações miraculosas da parte do Filho de Deus é que tudo isso indica, apesar de todo o contexto da época e situação do momento, e claro, conteúdo teológico, é que Jesus, ele se importava com aquelas pessoas que estavam acompanhando, sejam os seus discípulos, sejam aqueles que criam nele ou não, mas diante daquelas multidões que sempre estavam a presenciar de maneira ocular o que Jesus estava realizando, os efeitos do seu ministério messiânico. Mas isso é fato, Jesus se importava com essas pessoas. Sim, Jesus se importa com você. É verdade, Jesus se importa com você, Ele se importa com todos nós. Ai de nós, irmãos, quem nos dera se nós importássemos com Ele, tanto que Ele se importa com nós, é verdade? Quem nos dera se pudéssemos corresponder à altura de tamanha misericórdia e graça que Jesus sempre tem insistido em derramar sobre a nossa vida. Provavelmente você já usou o termo, ou já ouviu a seguinte frase: ah, você esqueceu do que eu posso fazer? Dentro desse contexto, seria o mesmo que alguém que já te ajudou. Talvez você vai lembrar de alguma situação de alguém que te estendeu a mão no momento de sufoco, e aí o que a pessoa está querendo novamente te mostrar é o seguinte: ó, eu posso mais uma vez fazer alguma coisa com você. Não lembra daquela hora ali que tudo dizia que não, que as coisas não iriam acontecer, que eu não fui lá e pude te ajudar? Por que eu não posso fazer isso novamente? Então isso nos conforta muito, porque nós entendemos que alguém está nos falando o seguinte: eu posso te ajudar novamente. Então, irmãos, diante do que nós sempre buscamos investigar a respeito de Jesus, nós não podemos deixar circunstâncias, problemas e adversidades mudar esse conceito da nossa vida. Nós não estamos falando do Jesus que fez somente. Nós aqui não apresentamos o Jesus que fará, ponto. Não, nós falamos do Jesus que pode fazer, até nos dias de hoje. Eu estou falando de um Jesus que pode socorrer você, que pode socorrer o seu povo. Pois bem, Jesus havia feito a primeira multiplicação de pães
e peixes. Isso já havia acontecido. E dentro desse ponto aqui da história corrente temporal da Bíblia, nós estamos diante da segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus vai realizar, a nível de explicação, um segundo milagre que é como se fosse o primeiro, quer dizer, ele está realizando algo que ele já fez antes. Claro, aquilo que é história ou histórico não se repete. Não é o primeiro milagre novamente, mas é como se ele tivesse aqui dentro da mesma pegada, da mesma conta. É igual quando os israelitas passaram o Mar Vermelho. Com Josué, Deus abre o Rio Jordão, era para que eles pudessem se lembrar. Não é a mesma coisa. Mas o que Deus estava querendo mostrar para eles é o seguinte: eu posso continuar cuidando de vocês nessa trajetória, como eu fiz no deserto. Eu sou o mesmo Deus. Por quê? A situação geográfica é a mesma. Jesus está no mesmo ponto. E ele está aqui com as pessoas em volta dele. Mas Jesus tem aqui o reino como prioridade. Ele vai usar o momento para mais uma vez fortalecer essa fé que temos a respeito de quem ele é e o que ele representa para nós. Ele é o mesmo. Dependente de qualquer situação ou circunstância, podemos crer que se a vontade dele estiver alinhada com algo que ele tem que fazer na sua e na minha vida, se é para o propósito dele, se é para fazer Deus exaltado, sim, coisas podem acontecer. Jesus pode de novo realizar milagres. E vou te explicar por quê. Jesus pode de novo realizar milagres. Sim, pastor, claro, mas por que seria? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não é para o meu bel prazer, não é para suprir o nosso coração vaidoso, não é para nos vangloriar, mas se é para a glória de Deus. Por que não? Jesus pode de novo realizar milagres para a glória do Senhor. Versículos do 29 ao 31, subtítulo na minha escritura é a segunda multiplicação de pães e peixes. Partindo dali, Jesus chegou às margens do mar da Galiléia e em seguida subiu ao monte e assentou. E numerosas multidões foram até ele, levando mancos, aleijados, cegos, mudos, e muitos outros os colocaram aos seus pés e eles o curou. De modo que as multidões se maravilhavam ao ver os mudos falando, os aleijados andando, os cegos vendo, e glorificavam ao Deus de Israel. Na medida que eles viam esses sinais, na medida que eles contemplavam essas realizações, eles glorificavam ao Deus de Israel. Irmãos, na medida que nós vemos Deus nos abençoando, temos que glorificar a Deus, temos que adorar ao Senhor. Como eu disse, a região geográfica é a mesma, aparece um déjà vu. Jesus novamente sobe aqui ao monte, ele está no controle da situação, quero lembrar você, as pessoas estão em volta dele, e Jesus está cuidando de tudo e de todos. E essas pessoas agora, sabendo que Jesus estava ali, no mesmo local, elas vão até ele e levam as pessoas que precisam de ajuda. Estavam aqui um punhado de gente que era cega, estava aleijada ou não podia ouvir, e Jesus resolveu esses problemas de forma miraculosa. Essa é a palavra. Nós estamos falando aqui de sinais e prodígios, como aqui eu falei para os irmãos, como se fosse a tempos passados, coisa que eles presenciaram sobre a comunidade de Deus no deserto, quando eles estavam sendo guiados por Deus.
Eles estão agora sendo guiados pelo Senhor de forma material. Temos aqui o Deus encarnado realizando sinais e prodígios com efeitos ainda até maiores do que aqueles na época do presente. Jesus, ele envolve todas as pessoas, ele alcança a todos, porque nesse contexto ele curou a mulher cananeia. Você vê isso aqui no contexto, e o texto parte dessa sequência do versículo 21. Quer dizer, ele estava alcançando um público judeu e não judeu, ele estava alcançando os gentios, as pessoas comuns. Jesus estava sendo acessível a todos. E é interessante, dentro desse contexto, dessa situação de deserto, Moisés havia enfrentado isso com o povo, eles estavam na dependência de Deus, e Jesus aqui ele leva as pessoas mais uma vez para um local isolado, para um lugar deserto, para que eles possam literalmente depender do Senhor. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1 ao 10, traz essa informação, dizendo que Jesus mais uma vez havia levado essas pessoas para um lugar deserto. Não importa para onde Jesus tem te levado, não importa para onde Deus tem te conduzido, se Ele tem te levado a aproximar dEle, te levando a se distanciar de outras coisas, é para Ele realizar grandes coisas na sua vida. Se Jesus, nosso Senhor, tem te levado a aproximar dEle, usando circunstâncias, te desprendendo de outras coisas, para que você possa viver as maravilhas dEle na sua vida. Irmãos, não é só para te provar que Jesus te leva a se desprender de coisas que te dão segurança. Mais uma vez, eles atravessam mais, estão longe da margem até chegar ao lugar que Jesus quer. Talvez Jesus está te levando no ponto que Ele quer, mas é para Ele realizar maravilhas, sinais, quem sabe até prodígios. Porque quando nós confiamos no Senhor, Ele sempre nos surpreende. Então é por isso que vale a pena confiar em Jesus. Até se nós não cremos, irmãos, é pecado. Porque não só ingratidão mas como de repente às vezes Jesus está te levando a viver literalmente na presença dEle, a confiar nele, mas aí nosso coração está pegado a outras coisas. Aí nós não confiamos, nós não cremos, nós vivemos pela fé. A nossa visão está no Filho do Homem, não naquilo que temos, possuímos, ou na condição das circunstâncias que estão à nossa volta. Temos que crer em Jesus. Por quê? Nessa noite, mais uma vez, nós estamos aqui para glorificar ao Deus de Israel, ao Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Inclusive, o que nós estávamos comentando lá em casa, minutos antes de chegar aqui, uma coisa é pregar sobre milagres, não é? Ter um conjunto de sermões dentro da mesma ideia. Outra coisa, na medida que anunciamos a palavra de Deus, entendemos que Ele não só quer nos levar a ensinar, a depender dEle, mas também ver coisas acontecendo na nossa vida. Eu sei que isso tem acontecido na minha casa, eu sei que isso tem acontecido com você. Para quê? Para que possamos glorificar o Deus de Israel e fazer Jesus conhecido no nosso meio. Jesus pode de novo realizar milagres. Por quê? Pastor, tudo bem para glorificar a Deus e o que mais? Porque Ele tem compaixão de você, Ele tem compaixão de nós. Não é só para glorificar a Deus, é porque Ele tem compaixão de nós, empatia, Ele se importa, Ele não é indiferente, Ele ama você e a mim. Nós não estamos falando aqui de algo metafísico, cuidado no campo das ideias, nós estamos falando de forma
Estamos dizendo aqui, na prática experimental da nossa vida material, que Jesus cuida de nós. E a questão é porque Ele se importa. É simples assim. Ele se importa com a sua vida. Ele se importa com a sua vida. Sim, Ele se importa com as dificuldades que você passa. Preste bem atenção. O texto progride nos apresentando o seguinte, versículos 32 ao 35. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e eles não têm o que comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. E os discípulos disseram: onde arranjaremos tantos pães no lugar deserto para alimentar tamanha multidão? Jesus lhe perguntou: quantos pães tens? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Então ele ordenou ao povo que se assentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, tendo dado graça, partiu e entregou os discípulos. Estes os entregaram à multidão. Irmãos, como eu estou dizendo, o próprio Jesus, ele enxergou o que estava acontecendo. É o seguinte, novamente, Jesus, ele apresenta a situação para os seus discípulos, que podemos pressupor que eles são o reflexo da sua igreja. E o que ele está vendo? Jesus, ele mesmo falou assim: eu tenho compaixão dessas pessoas. Eu não quero que elas vão de estômago vazio, porque elas vão perecer no caminho, nesse lugar deserto. Ele chama os seus discípulos e pergunta: quantos pães temos? 7 e alguns peixes. Como Jesus é perfeito, uma obra de Deus, ela não tem imperfeições. Dentro do que está acontecendo, e é o que o texto nos informa aqui, é que essas pessoas foram até Jesus, elas já estão vendo novamente o que Jesus está fazendo ali, curando as enfermidades dessas pessoas. Então, assim, é Jesus que te cura, é Jesus que te cura, é Jesus que te conforta, é Jesus que te protege, é Jesus que te liberta, é Jesus que te socorre. E aí, diante das multidões, eles chegam até Jesus, diante do que ele está falando, aí novamente eles indagam: onde que nós vamos arrumar tanto peixe, tantos pães para alimentar essa multidão? Meus irmãos, volto ao início da introdução na frase que eu disse. É aquele negócio, tipo, ele já fez uma vez, ele está limitado a fazer de novo. E aí o que acontece? Jesus vai lá novamente falar com eles: ó, vê o que tem, olha lá o que tem. Nós temos aqui novamente Jesus tendo compaixão, empatia, se colocando no lugar dessas pessoas, realmente um pastor cuidando do seu rebanho. E de repente ele vai insistir: olha o que você tem. De repente alguém está dizendo para nós: olha aí o que vocês têm, e apresenta para mim. Aí é claro que os discípulos chegaram e falaram assim: Senhor, tem 7 pães, alguns peixinhos, mas o que é isso diante da demanda?
sonhando alto com a realização. E aí de repente nós vamos até lá, sentamos, avaliamos, e aí dissemos, mas o que é isso diante da demanda? O que eles deveriam ter feito, aqui, trazendo a Bíblia de ilustração, que nós deveríamos pensar primeiro, mas agirmos como eles, era o seguinte: Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa, porque foi uma situação parecida como essa, que se não foi no lugar, na região aqui, próximo, não sei se foi ali no outro lado do monte, ou se é aqui de novo, se era a mesma grama e tal. Isso não é o caso, são informações secundárias diante disso, mas a questão é, eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa, porque tinha uma multidão como essa, o Senhor fez alguma coisa, meu Deus amado, eu não sei explicar aqui, mas o Senhor fez. Então nós vamos fazer, realmente, vamos lá, vamos olhar, aqui chegamos com 7 peixinhos, eu lembrei até da perfeição da criação, você está entendendo? E tem aqui alguns pontos. Jesus, eu vou dar graça junto com o Senhor. Você está entendendo? Nós vamos agradecer por isso aqui. Mas esquecemos. Milagres, irmãos. Então é por isso que o nosso coração tem que estar satisfeito em Jesus acima de qualquer circunstância. Porque milagre é como uma foto. Você vê um brilho fantástico, você não cansa de olhar, mas passa algum tempo, parece que ela não é feita para você, depois parece que você quer tirar a outra. Assim como comida, não é só uma questão de necessidade. Entendeu? Porque se de fato for só uma questão de necessidade, todos nós comeríamos comida saudável. E elas estão aí fácil de ser encontradas. Até a raiz substitui muita coisa que nós comemos. Mas às vezes é uma questão de prazer, de autossatisfação. Então é por isso que o nosso contentamento tem que estar em Jesus. Quando nós temos contentamento em Jesus, diante de qualquer coisa, nós estamos antenados ali, nós estamos na perspectiva de ver assim, nossa, o que Jesus vai fazer? Quem nos dera chegarmos assim, não é, irmãos, diante do momento que nós estamos atravessando aqui, diante do ponto que nós estamos vivendo, e vermos assim, não, o que é que Jesus vai fazer? Esse ponto da história que nós estamos vivendo. Novamente Jesus vem e dá graças. Jesus agradece, direciona eles e o milagre acontece. Se Jesus mandou te fazer, se Jesus mandou buscar, não presta. Confia ao Senhor. Quando nós confiamos a Jesus no nosso coração, quem somos, nós confiamos a Ele que temos. Se nós não confiamos a Jesus no nosso coração, então nós não confiamos em Ele que temos. É igual, por exemplo, por que muitas pessoas não têm acesso ao que nós possuímos? Porque essa pessoa ela não tem afinidade com o nosso coração. Então você não confia. Entendeu? É como, por exemplo, se eu confio em alguém, se eu tenho afinidade com alguém, eu não vou ficar a chave do meu carro. Aqui um exemplo. Se eu não tenho, eu confio. Por causa de quê? Primeiramente, essa pessoa tem espaço no meu coração. Então, assim, a questão que eu posso mais uma vez apresentar para você, às vezes, nós estamos limitando a agir de Jesus, porque requeremos pouca coisa. Mas quando nós colocamos na presença dele, e realmente não é uma frase de vida, uma realidade, o pouco com Deus é muito. Porque Jesus agradece no pouco e Deus transforma no muito. Por causa da generosidade, não tem outro caminho. A generosidade, irmãos, abre as portas para o coração de Deus. Não fala, não agrada. A generosidade é uma chave para abrir a porta e nos levar a Deus mais. E eles estavam vivendo isso aqui mais uma vez. Jesus, ele mais uma vez consegue suprir as necessidades das pessoas. Então é claro, diante do diagnóstico dos discípulos, diante de repente lá, se fôssemos nós,
Falar, Senhor, a gente pode ajudar um ao outro. A gente pode ajudar esse aqui, a gente pode ajudar um ali, a gente pode ver essa pessoa, a gente pode ajudar aquele grupo. Mas o que Jesus está mostrando? Ó, comigo vocês podem ajudar a todos. O que nós vemos aqui, ele não queria dispensar ninguém. Ele não queria mandar ninguém embora. Então é por isso, irmãos, nós devemos partir dessa iniciativa para que quando Jesus começar a mandar as pessoas, como de fato a palavra de Deus começar a agir, nós vemos toda essa movimentação do poder dinamizador do Espírito de Deus. Quando nós vemos Deus multiplicar, preencher esses bancos de maneira intencional, sabe o que tem que acontecer? Nós temos que entender, nós não podemos, mas nós estamos com Jesus. Jesus pode cuidar. Jesus pode cuidar. Eu quero viver essa perspectiva. Eu quero que a minha família viva essa perspectiva. Você tem que querer viver essa perspectiva. Então, o que ele está mostrando, eu não quero mandar ninguém. E o discípulo ele fala assim: Senhor, realmente não vamos mandar ninguém, porque o Senhor pode fazer alguma coisa. Jesus pode cuidar de você, Jesus pode cuidar da sua família, Jesus pode cuidar das pessoas dessa rua, Jesus pode cuidar de todos dessa cidade, dessa região. Ele não quer mandar ninguém embora, ele não quer dispensar ninguém para que morra no caminho, mas ele quer que eu e você venhamos entender isso e outra coisa, fazer parte disso. Você tem que avaliar o seu coração nessa hora. Avalie. Examine a si mesmo. Você quer fazer parte disso? Você tem que fazer parte disso. E era o que Jesus queria ensinar para eles, não só mostrar. Eu quero que vocês vivam isso comigo. Eu quero que vocês sintam por essas pessoas o que eu sinto. Eu quero que você veja. Eu quero que vocês vejam eles como eu vejo. Como que ninguém venha se perder. Senhor, então, explica para nós o que o Senhor quer. Eu quero que ninguém se perca. Se vai se perder, vão sozinhos, mas não por minha causa. Vão por causa do pecado, vão por causa da rebeldia, vão por causa da dureza, vão por causa da descrença, vão por causa do amor a esse mundo, vão por causa do apego a essas coisas, mas não por minha causa. Eu não quero que ninguém se perca. Então, por isso, irmãos, que Jesus é o pão que nos sustenta e nos satisfaz. Entende? Jesus, ele não dispensa ninguém de qualquer jeito. Ele tem compaixão de todos nós. Talvez você está pensando, pastor, sim, ele tem compaixão da familiar, sim. Deveria. Mas você também tem que ter a mesma compaixão. Jesus pode de novo realizar milagres, porque Ele supra as nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, meus ouvintes, quem supra as nossas necessidades é o Senhor. Nós vamos precisar avaliar salário, condição do país, informações que nós ouvimos, perspectiva disso, o valor de não sei o que, queda de não sei o que do PIB. E que fosse olhar essas circunstâncias, nós frustrávamos, pirávamos. Mas o que descansa o nosso coração, o que traz refrigério para a nossa alma, é o seguinte: não, Jesus cuida dos seus. Pastor, nós estamos vivendo um apocalipse. Desde quando Jesus pisou aqui, inaugurou os últimos dias, é contagem regressiva. Jesus está nos levando ao reino. Inclusive é coisa que ele faz, prioriza e ensina o tempo todo, mesmo aqui é feito com ambulância. Mas ele está querendo dizer o seguinte: eu cuido, eu satisfaço o meu povo. Lembra lá? 12 cestos. Ele cuida ali da base, aqueles que constroem historicamente, aqueles que vieram pavimentando até chegar nele, a construção de um povo bendito que ele está tomando para si, que ele está levando, que ele está movimentando, que ele está chamando, que ele está abençoando, que ele está transformando. E agora o número é 7. 7 cistos. Eles recolheram. Depois se fartaram com 7 peixes.
panela, se é primeiro mundo, não importa. Não importa se o bairro é de primeira classe, é de segunda, se tem, se não tem. Deus está falando, todos, ninguém vai voltar para casa se crê da forma que vieram a mim, porque foi o Pai que mandou. Por isso, irmãos, nós devemos aprender a graça do povo para ver onde Jesus colocar. Não temos que confiar na Deus ao povo, vamos confiar no mundo. Se eu não confio em Jesus um salário, assim, né? É material que pesa nele, é o que todo mundo espuma pela boca, não é? Se eu não confio um pouco que eu ganho, um pouco que eu tenho, se me colocar no muito, pega para quem tem. E outra coisa, Jesus não leva ninguém, pelo contrário, ele até multiplica o que você possui, dá forças quem não tem vigor, restaura a saúde de quem está abatido, renova a alegria de quem está triste. Jesus é sem igual. A graça do Senhor nos é suficiente. Ele supre a todos. Ele supre a sua necessidade. Então, você nunca desconfie do que Jesus pode fazer. Confie o seu coração a Ele, apresente para Ele a sua vida. Você não vai voltar, é um fato, você vai voltar para a sua casa da forma que você veio. Você veio confiar no Senhor, você vai ter resposta. Jesus, Ele supre as nossas necessidades em glória. Tenha fé nele. E é interessante, né? Como é que eu falei para vocês, Deus conclui. E aí, ele usou aqui o termo, já tem 3 dias que essas pessoas vêm nos acompanhando. 3 dias. Direto ali, ó. Direto, ouvindo a boca do mestre, usufruindo da fonte, bebendo de onde não se esgota. 3 dias aí Jesus falou, não quero que ele faça. E aí, de repente, né, diante, irmãos, desse momento tão fantástico, imagina, Jesus morre. É como se ele tirasse, né, o pão da vida do nosso meio. A luz se apagou, a esperança morreu. E aí, no primeiro dia, no início ali, Jesus ressuscita, a pedra do sepulcro rola, o pão da vida está de volta entre nós. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Não só aquele que deu vida aos cegos, deu vista aos cegos, aquele que fez surdos ouvir, fez paralíticos andar, abençoou tantas vidas, ressuscitou até mortos. Ele mesmo volta da região do silêncio, para nunca nos deixar, para sempre estar conosco. A presença do Senhor é que enche o seu coração de satisfação, muito mais do que pão e alimento, coisas que Ele tem nos dado, muito mais do que isso, que enche o seu coração de satisfação, contentamento e alegria, o próprio Cristo. É Ele que te satisfaz sem igual. Jesus pode fazer grandes coisas, milagres mesmo, se Ele quiser, para os nossos dias. Então é por isso que vale a pena ser salvo por Ele, e se arrepender dos seus erros e falar assim: mestre, estou com o Senhor, eu sei que você é tão propósito, eu vou viver as coisas do meu Pai, vou viver maravilhas nas suas vidas. Amém? Então Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus quiser. O mais, o Senhor possa nos abençoar, amém? Sim? Vai orar, encerrando? Ali vai orar, encerrando, logo após a oração silenciosa, para nos pedir. Amém. Deus nos abençoe.